os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus pode nos dar. A paz que nenhum dinheiro, que nenhuma riqueza deste mundo pode comprar. Somente aqueles que aceitam a Jesus Cristo, aceitam as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus em suas vidas, é que podem ter essa paz. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus para nós hoje está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 19. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 19, que diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, pois por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Vamos ler de novo. Lucas capítulo 10, verso 19 e o 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Então aqui, Jesus, ele chamou 70 discípulos e deu instruções para eles, ensinou eles, mandou eles irem pregar o Evangelho nas cidades, porque como Jesus estava aqui na terra com o corpo humano, Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Jesus ele chamou discípulos, apóstolos, para irem também pregar o Evangelho igual ele pregava. Jesus ensinou a palavra de Deus para eles e deu poder para eles, assim como Jesus curava os doentes, ressuscitava os mortos, Jesus deu também poder para os seus apóstolos, seus discípulos, irem pregar a palavra de Deus, e curar as pessoas que estavam doentes, se eles encontrassem alguém que estava doente, eles curassem, se eles chegassem num lugar aonde estivesse algum leproso, era para eles, repreender aquela lepra, e a pessoa não seria mais um leproso, ela seria curada, e se tivesse alguém que já tinha morrido, que eles ressuscitassem aquela pessoa, Então, Jesus ele disse, para os seus discípulos irem, e levar, a palavra de Deus, a palavra de salvação para as pessoas, levar cura, levar libertação, se tivesse alguém oprimido por algum espírito maligno, para eles ali expulsarem, aquele espírito em nome de Jesus, Então ali Jesus ele disse, para os discípulos deles: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, Então Jesus, ele estava dizendo, que ele, Jesus Cristo, estava dando poder para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para eles vencer todas as investidas do diabo, e o diabo não teria poder sobre eles. O poder do diabo não ia derrubar eles, não ia vencer eles, porque o poder que estava naqueles discípulos, naqueles apóstolos, era o poder de Jesus, e o poder de Jesus é maior, que o poder do diabo. O poder do diabo não é nada diante do grandioso e infinito poder de Deus, Então, ele disse para aqueles discípulos, que estava dando poder para eles pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada ia fazer mal para eles, Mas aí Jesus também disse: olha gente,
Não fica feliz, não se alegre, porque, né, vocês expulsam demônios, né, porque vocês curam doenças, né, porque vocês fazem milagres em meu nome, né, mas fiquem felizes antes, pelos vossos nomes estarem escritos nos céus, né. Então, e vamos passar esta palavra. Deus, a palavra de Jesus Cristo não era só para aquela época, para mais de 2000 anos. A palavra de Jesus Cristo é para agora também. A palavra de Jesus Cristo é para os dias de hoje, é para os dias atuais, né? E hoje, Jesus, Ele fala para você, através da palavra de Deus, né? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, né? Muitas vezes, né, pode ter aí, né, serpentes e escorpiões na tua vida. E o que são essas serpentes e esses escorpiões? São demônios, são espíritos malignos, demônios que estão colocando pessoas contra você, demônios que estão colocando doenças, problemas na tua vida, né? Muitas vezes as serpentes e os escorpiões são muitas doenças, são muitos problemas, é tristeza, é angústia, é a depressão. Mas Jesus, Ele fala para você hoje que Ele te dá poder para você vencer esses problemas, essa depressão. Jesus, Ele te dá poder hoje para você vencer essa enfermidade, para você vencer esse mal que está sobre a tua vida, essa divisão na sua família, essas brigas na tua casa. Jesus, Ele te dá poder para você vencer tudo isso, né? E toda a força do inimigo, né? Jesus, ele te dá poder, não é para você vencer só uma parte dos seus problemas. Jesus, Ele te dá poder para você vencer todos os seus problemas, toda depressão, toda doença, todo problema na família. Jesus, Ele te dá poder para você vencer, né? Mas que poder que é esse, né? Mas que poder que é esse? O poder que Jesus te dá está aqui, ó. Esse é o poder que Jesus te dá, a palavra de Deus, as pregações da palavra de Deus que você já ouviu, essa pregação da palavra de Deus que você está ouvindo nesse momento. Esse é o poder, né? Esse é o poder que Jesus te dá para você vencer, porque aqui na Bíblia, Jesus, Ele ensina, Deus, Ele ensina como vencer os nossos inimigos, como vencer as enfermidades, como vencer os problemas. É a palavra de Deus que ensina a gente a vencer, né? Quando Jesus, Ele estava ali naquele deserto, sendo tentado pelo diabo, como que Jesus venceu o diabo? Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus, né? Então, quando o diabo falou para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus mesmo, manda que essas pedras se tornem pão. Jesus, Ele falou: está escrito na palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus que nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo levou Jesus até lá no alto, né, e falou para Jesus: pula daqui de cima, porque está escrito que Deus, Ele vai mandar anjos para te ajudar, né? E esses anjos, eles vão te segurar, e eles não vão deixar você cair no chão. Mas Jesus falou para o diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E aí o diabo levou Jesus num monte muito alto e falou para Jesus: olha, todas essas coisas eu vou te dar, todas essas riquezas do mundo eu vou te dar, se você se ajoelhar agora e me adorar. Jesus falou para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tudo que Jesus usou contra o diabo, para vencer o diabo, foi a palavra de Deus. A palavra que está escrita aqui, ó. Jesus usou a palavra de Deus contra o diabo, e Jesus venceu. Jesus venceu o mal, usando a palavra do Pai dele, que é Deus. Jesus, ele sempre dizia assim: olha, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, que é Deus. Jesus, ele sempre dizia assim: as palavras que eu digo para vocês,
as palavras que eu ensino para vocês não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. É o meu Pai, que é Deus, que me enviou, foi Ele que mandou eu dizer essas palavras. Então Jesus, quando a palavra de Deus diz também que Jesus, ele venceu a morte, porque Jesus, ele sempre disse, antes dele ser crucificado, ele dizia para os apóstolos, para os discípulos dele: o Filho do Homem vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar, assim como diz as Escrituras. Jesus, ele venceu a morte também, usando a palavra de Deus, crendo na palavra que Deus tinha falado para ele, quando Deus tinha falado para Jesus, que ia ressuscitar ele, e Jesus, ele sempre acreditou nas palavras do Pai dele, que é Deus, Jesus sempre creu na palavra do Pai dele, e Jesus, ele confiava, ele sempre confiou em Deus. Jesus, ele sempre confiou no Pai dele, que é Deus, e Jesus venceu porque ele confiava em Deus. Jesus, ele venceu porque ele confiava nas palavras do Pai dele, que é Deus. Jesus, ele nunca deixou de obedecer às palavras do Pai dele. E nos dias de hoje, a gente vai vencer essas serpentes, esses escorpiões que vêm contra nós, que são os problemas, que são as doenças, que são as brigas na família, que são, muitas vezes, a falta de emprego, muitas vezes a falta de alimento. Nós vamos vencer todos esses problemas com a palavra de Deus, Glória a Deus, com esse poder aqui, esse poder que é a palavra de Deus, Como que a gente vai vencer as lutas? Como que a gente vai vencer os demônios, se a gente não conhece a palavra de Deus? Como que a gente vai vencer os demônios, se a gente não vai na igreja, se a gente não presta atenção nos cultos, se a gente não lê a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pregada para nós, a gente esquece, mas quando alguém conta uma piada para a gente lembra, mas a gente esquece a palavra de Deus. Muitas vezes o crente é derrotado, muitas vezes o crente ele cai, ele fica caído no chão derrotado, porque ele esquece a palavra de Deus que foi pregada. E quando o diabo vem, quando as serpentes, quando os escorpiões vêm sobre a vida dele, ele esqueceu a palavra de Deus, ele não usa a palavra de Deus, Então, quando o diabo, ele foi até Jesus para tentar Jesus, ele lembrou das palavras do Pai dele, que é Deus, e Jesus usou a palavra de Deus contra o diabo, e Jesus venceu o diabo. Não adianta a pessoa tentar vencer o diabo com sal grosso, não adianta a pessoa tentar vencer o diabo com rosa. Não, o que a pessoa vai vencer o diabo é com a palavra de Deus, porque Jesus Cristo, ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto desse vício? Você quer ser liberto desse problema que você está passando? É essa palavra que vai te libertar, é a palavra de Deus que vai te libertar, é a palavra revelada por Deus para Jesus Cristo que vai te libertar. Você quer ser liberto desses seus inimigos que ficam te rondando? É a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, porque a palavra de Deus, ela ensina a orar, ela ensina a jejuar, mas também não adianta só orar e jejuar e não lembrar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Mas Jesus também, ele não venceu só com oração e jejum. Ele venceu com oração, ele venceu com jejum e ele venceu com a palavra do Pai dele, com a palavra de Deus. Muitas vezes o crente fala: mas eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu não sei porque o diabo me derrubou, eu não sei porque eu caí. Só ficou orando e jejuando, mas esqueceu a palavra de Deus, não usou a palavra de Deus, não fez o que Deus manda, porque Deus, ele nos dá mandamentos. Se a gente obedecer esses mandamentos de Deus, a gente vai vencer, porque não adianta só a pessoa levantar de manhã e ajoelhar, e depois que acabar a oração, fazer a vontade do diabo, fazer coisas erradas. Não, a pessoa tem que levantar de manhã, dobrar os joelhos, pedir perdão para Deus, orar a Deus, agradecer a Deus, e durante o dia, depois que a pessoa terminar a oração,
a pessoa lembrar da palavra de Deus, a pessoa praticar a palavra de Deus, a pessoa fazer o que Deus manda fazer, a pessoa obedecer os mandamentos de Deus, aí a pessoa vai ter vitória. O segredo da vitória de Jó, né? Jó, ele foi um homem vitorioso. Jó, não é porque Jó ele servia a Deus que ele não passou por lutas, não. A palavra de Deus diz que Jó, ele era um homem temente a Deus, ele se desviava do mal, né? Se alguém mandasse ele fazer alguma coisa errada, ele não fazia, ele sempre procurava fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Mas um dia Deus permitiu, né, que o diabo tirasse a família dele, né? Porque a família de Jó não servia a Deus. A família de Jó não servia a Deus, eles não obedeciam os mandamentos de Deus, só que Jó orava por eles, né? Por isso que o diabo conseguiu, né, matar os filhos de Jó, porque os filhos de Jó não obedeciam a Deus. Por isso que o diabo conseguiu usar a mulher de Jó, né? O diabo ele só não matou a mulher dele porque ele precisava dela para falar para Jó para ele se matar. Porque no momento mais difícil da vida de Jó, quando Jó estava pobre, quando Jó estava doente, quando Jó estava triste porque ele tinha perdido os filhos dele, ela olhou para Jó e falou: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, vai. Mas ele falou: olha, você fala que nem uma louca, né? Então, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Bem, Deus me deu e Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na luta, mesmo na provação, Jó, ele bendisse ao nome de Deus, ele glorificou a Deus, ele deu glórias a Deus. E ali, aí no momento, né, alguns amigos de Jó vieram visitar ele, né? E aí, né, só que os amigos dele, eles foram lá falar coisas contra Deus, que Deus não queria que eles falassem aquelas palavras para Jó. E Deus falou: Jó, você vai orar pelos teus amigos, né? E a palavra de Deus diz que quando Deus deu essa ordem para Jó, Jó estava doente, Jó estava cheio de feridas, Jó estava em sofrimento, em dor. Mas Jó, mesmo em sofrimento, em dor, ele foi lá e orou para os amigos dele. E depois que Jó orou pelos amigos dele, Deus mudou o cativeiro de Jó, né? Deus mudou ali, né, o cativeiro, né, de Jó, né? E Deus restituiu tudo que Jó tinha, né? Aí, né, Deus ele fez com que Jó ele ficasse rico novamente. Deus ele fez com que Jó tivesse filhas, né? Então, Deus ele restaurou o casamento de Jó, né? Então, Deus ele, né, tudo que o inimigo tinha tirado de Jó, Deus devolveu em dobro. Né? Por quê? Porque durante o sofrimento de Jó, né, quando vieram ali, né, as serpentes e os escorpiões ali sobre Jó, os problemas vieram sobre a vida de Jó, Jó ele permaneceu fiel a Deus, Jó ele permaneceu glorificando a Deus, dando glórias a Deus, bendizendo o nome de Deus. E ali, quando Deus deu uma ordem para Jó, mesmo doente, Jó ele obedeceu a ordem de Deus. Deus ele fala para todos nós, né? Ainda que estejamos em sofrimento e dor, ainda que estejamos enfermos, seja espiritualmente, seja fisicamente, vamos ser fiel a Deus, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos cultos, né? Vamos, né, aprender a palavra de Deus. E vamos continuar na oração, no jejum, na obediência a Deus. Quando Deus mandar a gente fazer alguma coisa, mesmo a gente estando triste, mesmo a gente estando em dor e sofrimento, vamos fazer o que Deus manda a gente fazer. Vamos obedecer a Deus. Que assim como Deus, né, abençoou Jó, Deus vai abençoar a gente também. Assim como Deus abençoou Jesus Cristo, que mesmo Jesus Cristo ali em sofrimento, em dor, Jesus Cristo obedeceu ao Pai dele, a Deus, e no final, Jesus Cristo, Deus, ele ressuscitou Jesus Cristo, e hoje Jesus Cristo está lá vitorioso ao lado do Pai dele, né? Se a gente permanecer fiel a Deus,
né? Obedecendo os mandamentos de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no nosso coração, Deus, Ele vai nos dar a vitória. No momento certo, a vitória virá. Deus, Ele vai nos dar vitória. Deus, Ele vai nos sustentar, né? Assim como Deus falou para o diabo: olha, você pode, eu permito que você coloque uma doença nele, mas você não vai matar ele. Deus, Ele não vai deixar o diabo te matar. Deus, Ele pode até permitir que você passe por essa luta, mas Deus, Ele não vai deixar o diabo te matar. Permaneça fiel nessa luta que você está passando. Permaneça fiel a Deus. Permaneça obedecendo os mandamentos de Deus, orando a Deus. E Deus, Ele vai te dar vitória. No momento certo, Deus, Ele vai te dar vitória. Deus, Ele vai restituir a tua saúde. Deus, Ele vai preparar uma porta de emprego. Deus, Ele vai restaurar a tua família. Mas continua fiel a Deus. Ah, mas a minha família só tem briga, só tem problemas. Continua fiel a Deus. Continua obedecendo os mandamentos de Deus, né? Continua obedecendo todos os mandamentos que Deus te dá, né? Esse é o poder que Deus te dá. A palavra de Deus, usa esse poder. Quando o diabo vier contra você, usa esse poder que Deus te dá, que é a palavra de Deus. Faça igual Jesus fez. Resista ao diabo, usando a palavra de Deus, né? E obedecendo a palavra de Deus também. Porque não adianta usar a palavra de Deus e não obedecer. O diabo tentou usar a palavra de Deus contra Jesus. Só que o diabo não obedecia a palavra de Deus. Ele não obedece a palavra de Deus. Mas Jesus, né? Quando Jesus usou a palavra de Deus contra o diabo, né? Jesus, ele estava ali obedecendo a palavra de Deus. Por isso que Jesus tinha autoridade, né, para usar a palavra de Deus contra o diabo. Então, obedeça a palavra de Deus, obedeça os mandamentos que Deus te dá, que é o poder que Deus te dá para vencer todo o mal, né? E Deus, Ele vai te dar autoridade sobre todo o mal. Nenhum mal, né, vai te vencer a partir do momento que você obedecer os mandamentos de Deus e fazer o que Deus manda você fazer. Continua fiel a Deus, né? E essa é a palavra que Deus nos dá nessa noite, a palavra que Deus revela para nós nessa noite. Continua fiel a Deus, não desanima, né? Jesus, ele permaneceu fiel durante todos os momentos da vida dele, e hoje ele é vitorioso ao lado do Pai dele, né? Jó sempre, né, permaneceu fiel a Deus, mesmo passando nos momentos bons e nos momentos difíceis. Jó sempre foi fiel a Deus, e Deus deu a vitória para ele no final. Então vamos fazer a oração, né, para os irmãos, né, que estão aqui na igreja. Vamos orar também, né, para os irmãos e irmãs que estão assistindo ao vídeo, né? Você que está passando por um momento difícil, né? Ore, busque a Deus nessa noite, né? Se você está afastado, peça perdão para Deus, peça perdão, volte a servir a Deus, volte a obedecer os mandamentos de Deus. E se tem alguém que nunca obedeceu os mandamentos de Deus, comece agora a ler a Bíblia, a ir na igreja, a ouvir as pregações da palavra de Deus, né? E faça o que Deus mandar você fazer, que você vai vencer, que Deus vai te dar vitória. Vamos orar então. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade, por essa palavra, Senhor Deus. Glórias a Ti, Senhor Deus. A Ti, Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Porque os Senhores, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, são dignos de toda a honra e de toda a glória para todos sempre. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, todos que estão assistindo esse vídeo. Abençoe a família deles, Senhor Jesus. Abençoe aqueles que as serpentes e os escorpiões estão vindo sobre eles. Mas ajuda eles, ensina eles, Senhor Jesus, a usar esse poder que o Senhor já deu para eles, Senhor Jesus. Esse poder que é a Tua palavra, Senhor Deus. Dê sabedoria da Tua palavra, Senhor Deus, para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus.
Senhor Jesus, abençoe aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, seja enfermidade da alma, seja enfermidade, Senhor Deus, física. Senhor Jesus maravilhoso, ajuda, Senhor Jesus, a cada um de nós, conforme a Tua vontade, Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu Te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso, né? Que todos os irmãos, as irmãs que estão assistindo esse vídeo, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.